Histórias de minha avó. Capítulo 16. O que aconteceu num funeral. Enquanto Tiago e Ellen White viajavam, certa ocasião, encontraram um grupo de 40 novos observadores do sábado, num vilarejo chamado Lovett Grove, estado de Ohio. Eles haviam assistido às palestras sobre a Bíblia feitas pelo evangelista George Holt numa escola. No domingo à tarde, foi realizada a cerimônia fúnebre de um jovem bem conhecido na comunidade, e o pastor White foi convidado a pregar o sermão. Quando ele terminou, a senhora White levantou-se para dizer algumas palavras de conforto. Falou sobre a vinda de Jesus e a ressurreição. Enquanto descrevia a jubilosa reunião dos entes queridos no céu, fez uma pausa e os olhos dos ouvintes se fixaram nela, querendo saber por que havia parado de falar. Notaram que a expressão de seu rosto havia mudado. Em lugar de olhar para os que estavam sentados diante de si, Ellen olhava para cima, como se estivesse vendo algo à distância. Então ouviram, numa voz cheia e musical, o brado: Glória a Deus! Outra vez as mesmas palavras, tão melodiosas como antes, mas em tom mais baixo e suave: Glória a Deus! E uma terceira vez, como se a voz viesse de longe: Glória a Deus! Tiago White falou: Minha esposa está tendo uma visão celestial. Se alguém quiser vir até aqui e examiná-la, pode fazê-lo. Ela se havia tornado fraca, como de costume, ao entrar em visão, e naquele momento estava inclinada para trás, apoiada pelo braço do esposo. Várias pessoas se aproximaram da Sra. White. Uma delas curvou-se e exclamou: Ela não está respirando. Não se percebe a mais leve respiração ou qualquer movimento dos pulmões. O coração está batendo? Sim, há um batimento regular e forte. Mas como é estranho o fato de ela não respirar. É isso que lhe costuma acontecer em visão, explicou o pastor White. Nesse momento, a Sra. White ergueu-se e deu um passo para a frente, enquanto um radiante sorriso lhe iluminava o rosto. Parecia estar olhando atentamente alguma cena longínqua. Um homem se colocou ao seu lado, pensando em apoiá-la, mas a fraqueza de momentos antes havia sumido. Seu corpo estava cheio de vigor. Ninguém lhe podia impedir os movimentos, embora estes aparentemente fossem leves e suaves. As pessoas sentadas diante das carteiras escolares observavam-na em silencioso espanto. De vez em quando captavam uma palavra, às vezes uma frase, uma exclamação ou pergunta. Alguns cochichos se ouviram pelo salão. Silêncio. Ela deve estar falando com alguém. Agora as pessoas faziam perguntas e Tiago White lhes respondia. Ela está conversando com seu anjo acompanhante. Muitas vezes ela o descreveu como sendo um jovem alto, majestoso, com um lindo semblante e voz musical. Nessas visões, ela é levada para longe, mentalmente, e são-lhes mostradas coisas que os demais não podem contemplar. Por vezes, ela vê acontecimentos distantes, ou pode ver coisas que aconteceram há muito tempo ou que ainda ocorrerão no futuro. Às vezes, ela parece estar no céu, conversando com Jesus e os anjos. Houve uma pausa e depois um sussurro, que pôde ser distintamente ouvido no reverente silêncio da sala. O céu está perto, muito perto. Em voz baixa, outra pessoa disse: Parece que estamos diante dos portais abertos do céu. Quem dera que pudéssemos ter um vislumbre da glória lá dentro e ouvir as vozes dos anjos. O pastor White falou mais uma vez. Sim, Jesus enviou seu anjo diretamente do trono para garantir-nos que todas as suas promessas são verdadeiras. As maravilhosas profecias que vocês têm estudado aqui, nesta pequena escola, foram confirmadas há séculos, da mesma maneira,
por visão celestial. Todas elas contam a mesma história. Jesus vai voltar à Terra para acabar com o pecado e a tristeza e estabelecer seu reino eterno de justiça, alegria e paz. As palavras dele foram interrompidas por um sussurro assustado. O que estaria ela vendo agora? Deve ser algo terrível. Olhem, ela torce as mãos como se estivesse aflita e a expressão de angústia em seu rosto. O que significaria? O pastor White respondeu em voz baixa. Ela deve estar observando cenas de grande sofrimento. Segurando a respiração, todos esperavam e observavam. O que poderia estar lhe causando tanta aflição? Depois de algum tempo, a aparência angustiada de seu rosto foi substituída por uma expressão de contentamento. Evidentemente, a cena que agora está diante dela é alegre, disse o pastor White. Quão felizes podemos ser ao ter a certeza de que Deus ainda fala com seu povo hoje. A tristeza havia desaparecido. O caixão, na extremidade da sala, fora esquecido por algum tempo. Era o fim da tarde. O grupo vira uma mudança operar-se em Ellen White. Durante 2 horas, ela não havia tomado fôlego, mas agora passava a inalar profundamente, como se fosse para encher os pulmões pela primeira vez. Após uma breve pausa, houve outra respiração profunda, e depois, mais uma. Ela começou a perceber as pessoas à sua volta. Estas se haviam reunido ao seu redor e lhe perguntavam o que havia visto na visão. Mas ela não queria falar. Dizia, pelo menos não por enquanto. Era um momento solene. O caixão foi levado para o sepultamento e os parentes e amigos deixaram a escola para acompanharem essa parte da cerimônia. Algumas pessoas permaneceram, esperando que a Sra. White lhes contasse o que havia visto na visão. Ellen descreveu algumas das cenas que lhe haviam sido apresentadas e elas ouviram com especial atenção. Enquanto as pessoas se separavam para voltar para casa, algumas caminhando e outras a cavalo ou em carroças, podiam-se ouvir os comentários. Que coisas estranhas vimos hoje? Podemos duvidar de que Jesus vive e voltará outra vez para levar-nos para o lar celeste? Na terça-feira, o casal White partiu para Battle Creek. Conversaram alegremente a respeito de seus 3 garotinhos, dos quais haviam estado separados por 3 semanas. Enquanto o trem sacolejava, Ellen contou a seu esposo mais algumas coisas sobre a visão, acrescentando: assim que eu terminar algumas cartas, muito importantes, vou começar a escrever a visão. E vamos publicá-la num livrinho, enviando-o pelo correio, acrescentou seu esposo. Em Jackson, Michigan, pararam para visitar seus velhos amigos, a família Palmer. O Sr. Palmer levou Tiago para fora, a fim de mostrar-lhe o jardim, enquanto as 2 mulheres conversavam. De repente, no meio de uma frase, Ellen sentiu uma sensação estranha na boca. Sua língua parecia espessa e amortecida. Não conseguia pronunciar as palavras que tentava dizer. Um calafrio lhe passou pela cabeça e desceu pelo lado direito, e não percebeu nada mais até o momento em que ouviu os 2 homens orando por ela. Ellen olhou ao seu redor e tentou levantar-se, mas caiu para trás, impotente. Deitada, imóvel, por longo tempo, ela se perguntava: será que ainda verei meus meninos? Henry, Edson, Willie, se eu tão somente pudesse vê-los mais uma vez. Um derrame, um grave derrame, ela ouviu os homens dizerem, mas continuaram a orar. Depois de algum tempo, ela fez outro esforço para levantar-se. Com a ajuda de seu esposo, conseguiu ficar em pé e mexer-se um pouco. Pela manhã, o casal Palmer disse: Pastor White, vocês não devem pensar em prosseguir viagem hoje. Fiquem mais algum tempo conosco, até que sua esposa se fortaleça mais. Quando chegou a hora de irem para a estação, Tiago White olhou demoradamente
para sua pequenina esposa, que lutava com grande dificuldade para sentar-se. — O que faremos, Ellen? Perguntou Tiago. Ela havia sentido muita dor durante a noite, mas sua resposta veio sem hesitação. — Diga aos irmãos Palmer que partiremos. Com a ajuda do esposo, Ellen foi até a carruagem, sentindo dor, e foi erguida para acomodar-se lá dentro. Em pouco tempo estavam no trem, para a viagem de 2 horas até Battle Creek. Durante semanas, após a volta para casa, minha avó não pôde dar um passo sozinha. Não podia sentir nem mesmo a água mais gelada derramada sobre sua cabeça. Mas ela não se esquecia da ordem do anjo, no sentido de escrever a visão e publicá-la. Ela pediu papel e pena para escrever, enquanto seu lado ainda se encontrava paralisado. Tentando com todas as suas forças, Ellen conseguiu escrever algumas frases e, ao final do primeiro dia, completou uma página. — Não desistirei, declarou ela. Fui avisada de que Satanás tentaria impedir que eu escrevesse a visão, porque ela expõe seus planos secretos de enganar o povo e levá-lo à destruição. Mas recebi a promessa de que os anjos me fortalecerão. Ellen White continuou sua batalha, conseguindo produzir cada dia um pouco mais que no dia anterior. Quando a visão terminou de ser escrita e impressa, o efeito do acidente cerebral havia desaparecido e ela gozava saúde normal. A visão encheu um livro de 219 páginas, que foi vendido por 50 centavos. Relatava o início do pecado e da tristeza, primeiro no céu, depois no jardim do Éden. Revelava como o Filho de Deus se oferecera para morrer em lugar dos pecadores. Mostrava suas lutas aqui na terra com o grande inimigo, Satanás, que finalmente levou homens ímpios a pregarem-no na cruz. Ela descreveu o interesse mostrado pelos anjos e habitantes de mundos não caídos no grande plano de Deus para salvar os homens e o espanto do universo inteiro diante do amor inefável de Deus, ao dar seu próprio filho para salvar a raça de rebeldes. Contou de sua alegria quando Cristo se ergueu para a vida e retornou para o céu, tendo vencido Satanás, o pecado e a morte. Descreveu o regozijo das boas-vindas que ele recebeu, descreveu ao voltar para a casa de seu pai, entre aclamações e louvores de milhões de anjos reluzentes. Posteriormente, a Sra. White acrescentou uma breve história do povo de Deus, desde a entrada do pecado no mundo até o tempo em que ele seria erradicado para sempre. Essa maravilhosa história, ao ser mais amplamente desdobrada em anos futuros, encheu 5 grandes volumes, chamados A Série do Grande Conflito. Esses livros foram traduzidos e publicados em muitas línguas e são lidos por milhões de pessoas. Eles explicam muitos dos mistérios ligados à grande batalha entre Cristo e seus santos anjos de um lado e Satanás e seus anjos maus do outro.